Glórias a Deus! Amém, queridos? Aleluias! Não há maldição que Deus não possa converter em bênção. Você precisa hoje decidir que lado você está, da bênção ou da maldição. Quais são as sementes que você tem lançado nessa batalha, nessa guerra? Sementes de obediência ou sementes de desobediência? Como é que eu vou saber disso, pastor? Olhando para os frutos que você tem colhido. Quais são os frutos que você tem colhido hoje na tua vida, na tua casa, na tua família? Frutos de bênção ou frutos de maldição? Isso determina quais são as sementes que você tem lançado. E hoje o Espírito Santo está te dando oportunidade. Ele quer converter maldições da tua vida em bênção. Ele quer abençoar 1000 gerações futuras. Já pensou o que é isso? Até quando ele voltar. Ele quer abençoar toda a sua descendência, se você amá-lo e se você obedecer aos mandamentos dele. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos dar uma pausa agora para um lanche e já já nós voltamos. Retornando então para a segunda parte desse treinamento de batalha espiritual que temos na grade da escola de líderes. Existe uma organização maligna para que Satanás consiga cumprir os seus propósitos. Abra sua Bíblia em Efésios 6, versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aonde é a batalha, aonde há a organização maligna? No mundo espiritual, nas regiões celestiais. Como já falamos na primeira parte desse treinamento, essa batalha não é entre Deus e o diabo, mas do diabo, dos demônios contra nós humanos. Amém? Isso precisa ficar claro. E para que Satanás consiga cumprir a sua missão, ele tem uma organização maligna para cumprir os seus propósitos. E dentro dessa organização existem os principados, as potestades, os dominadores e as forças da maldade, as hostes da maldade. E esta organização e essa batalha ocorre nas regiões celestiais. A nossa luta, você tem que entender, em batalha espiritual, não é contra pessoas. Preste atenção nisso, querido. Você vê o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos vivendo um momento de endemoniamento, de opressão, aprisionados pelas drogas, aprisionados pelos vícios, aprisionados por situações tão terríveis. Entenda, a tua luta não é contra o seu pai, a tua luta não é contra a sua mãe, a sua luta não é contra a sua esposa ou seu esposo, e você não está lutando contra os seus filhos. Eu quero que você amplie a sua visão nessa segunda parte do treinamento, porque se você compreender que a sua luta não é contra a pessoa, não é contra carne nem sangue, você não vai tentar ganhar a guerra no grito. Você não vai tentar ganhar a guerra na sua fala. Você não vai tentar ganhar a guerra com ações humanas, mas você estará utilizando armas espirituais. Se a guerra não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, se a guerra é espiritual, eu só posso ter sucesso nesta guerra usando armas espirituais e não armas carnais. Porque talvez você ainda não venceu? Por que você talvez ainda não alcançou a salvação do seu ente querido? Por que talvez você ainda não avançou e não alcançou sucesso
na batalha que você está enfrentando, porque essa chave não virou dentro da sua cabeça. Você ainda está se comportando como quem luta contra gente. Você acha que o problema está na pessoa, que é a pessoa. Querido, há falta de caráter, mau caratismo? Sim. São as pessoas que decidem errar e pecar? Sim. Tudo é culpa do diabo? Não. Mas há influências malignas. A Bíblia declara que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, para que a glória de Cristo não ilumine o entendimento deles. Você está entendendo? Por isso que dentro da nossa proposta, para você ganhar uma alma para Jesus, qual é o primeiro princípio? O que você tem que aprender em primeiro lugar? A ganhar no mundo espiritual, a ganhar em oração, a ganhar em jejum. Por quê? Porque há uma batalha. O diabo não quer que o entendimento daquela pessoa seja iluminado. Então a pessoa é incrédula, a pessoa é inconstante, a pessoa está aprisionada. Amém? Você precisa anotar 2 Coríntios 10, do 3 ao 4. Preste atenção. 2 Coríntios 10, do 3 ao 4. Andando na carne, nós estamos na carne, não estamos? Hoje, não estamos no mundo do Espírito. Nós somos espirituais, mas aqui nós andamos como? Na carne. Andando na carne, não lutamos segundo a nossa carne. Não militamos segundo a nossa carne. Por quê? As armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha não são carnais. Uau! Você ouviu isso? Você pode anotar aí. As armas da nossa batalha não são carnais. Mas, como diz o texto, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus nos dá armas poderosas para destruir fortalezas, fortalezas mentais, cegueira espiritual, influências malignas, maldições, obras satânicas. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Por que você não está vencendo a guerra? Porque talvez você esteja usando as armas erradas. E você precisa aprender nesse treinamento, nesse seminário, a usar as armas corretas. Efésios 6, do 10 ao 12 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Você não pode entrar na batalha na tua força. Você não pode entrar na batalha achando que você vai falar algo que vai convencer alguém e que você vai ser o canal de transformação para alguém. Não é você, a obra não é tua, a obra é do Espírito Santo. Então você tem que estar fortalecido na força do Senhor e na força do seu poder. Amém? Glórias a Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quem é o seu adversário? É o seu filho? É a sua esposa? É o seu esposo? Não. São seus pais? Não. Quem é que arma as ciladas? O diabo. E ele é estrategista, e ele usa sim pessoas, situações e circunstâncias, e cria ciladas para que você caia nas ciladas dele. E são ciladas de alguém que é astuto. Ele é estrategista e ele é sujo. Mas a Bíblia declara que para você estar firme, você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Mais uma vez você está vendo agora na carta aos Efésios que você não tem que lutar contra carne e sangue, mas contra a organização maligna nas regiões celestiais. Qual é a organização? Principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Não, os demônios não estão debaixo da terra. Satanás não está debaixo da terra. Eles atuam nas regiões celestiais. Nós temos o primeiro céu, que é o céu que nós enxergamos e vemos. Nós temos o segundo céu, que é o céu onde ocorrem as batalhas espirituais, onde existe a organização espiritual maligna. E nós temos o terceiro céu, que é onde está o trono do Altíssimo, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então, por isso o texto declara que essa organização maligna atua nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. E nós vamos falar rapidamente um pouquinho do objetivo, da missão, da responsabilidade de cada um dentro dessa organização maligna. Vamos começar pelos principados. Quem são os principados? De acordo com o dicionário, principado significa território ou estado governado por um príncipe ou princesa. Amém? No grego, a palavra principado é arche, que é autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Então, esses principados são arcangelos, que forma a palavra arcanjos. Então, um arcanjo no mundo espiritual está para o principado. Amém? E existem demônios de alto escalão, que são esses arcanjos, esses principados, designados para ocupar os principados, que são os locais, territórios, nações. São como príncipes de grandes regiões. São príncipes para atuar, destruindo continentes, destruindo países. Nós vemos em Daniel 10, do 20 ao 21. Daniel 10, do 20 ao 21. Preste atenção. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. O que nós vemos aqui? Daniel estava em um período de oração. Deus envia um anjo mensageiro para conversar com Daniel e falar: Daniel, homem querido, homem amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, a bênção já estava liberada, a resposta já tinha sido liberada, mas eu não pude estar porque o príncipe da Pérsia me resistiu. Então o príncipe de vocês, Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe Miguel, já aqui falando do reino de Deus, da mesma forma que no reino satânico existe essa organização, no reino divino também existem arcanjos, anjos mensageiros, serafins. Há uma organização celestial para cumprir os propósitos de Deus. Então aqui o anjo está dizendo a Daniel: o príncipe de Jerusalém, o príncipe, o arcanjo responsável por guardar vocês, por guardar Jerusalém, ele veio para me ajudar e então destruir o príncipe maligno da Pérsia, que estava impedindo que eu chegasse com a vitória e com a resposta. Mas eu sei que saindo eu, virá contra Jerusalém o príncipe da Grécia. Deu para você entender, queridos? E aí nós vemos nações, continentes, situações que ocorrem na esfera espiritual para destruir países, para destruir continentes. São arcanjos malignos, que são anjos decaídos, que estão do lado de Lúcifer, do lado de Satanás,
para a organização maligna cumprir o seu princípio, os seus propósitos, os seus desígnios, digo. No versículo 12 ao 13, nós lemos, 12 ao 13: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Além dos principados que governam nações e continentes, também existe, pelo texto que lemos em Efésios, as potestades. Quem são as potestades? As potestades são como gerentes infernais. No grego, potestade significa exousia, que é autoridade, poder, no sentido de ter delegação, de ser um representante, de ser uma autoridade delegada. São governantes que são subordinados aos principados, aos príncipes. Por isso também são chamados subpríncipes. Eles agem respectivamente em cada principado, em cada território que eles pertencem. Então eles estão ligados a um príncipe das trevas maior, e eles são como gerentes atuando naquele principado, naquela região, para destruição e cumprimento dos objetivos satânicos. Em determinados casos, tais poderes de principados diferentes se unem para agir em uma tarefa específica. Existem milhares e milhares de potestades espalhadas sobre a face da terra, e eles assumem responsabilidades por estado, cidades, bairros, clubes, igrejas, seitas e partidos. Preste atenção nisso, querido. As potestades, elas existem enquanto os principados existem para destruir uma nação ou um continente. As potestades estão ligadas a esses príncipes malignos para destruir estados, especificadamente, conglomerados, bairros, de uma forma específica. Por isso você vê situações, tá? Nas quais um estado ele é reconhecido por algo que é repetitivo naquele estado, como corrupção, como contrabando, como os vícios e as drogas. Você pode perceber. Claro, tem drogas em todo o país? Tem. Tem ou não tem? Tem. Mas a entrada das drogas no Brasil vem através de onde? Qual é o estado principal para o surgimento das drogas no Brasil? Não, no Brasil, São Paulo. Antes de chegar no Rio, antes de chegar nos outros estados, lá em São Paulo já chegou. Qual é o estado reconhecido no Brasil inteiro pela questão da malandragem, da sensualidade? Rio de Janeiro. Tem em outros lugares? Tem ou não tem? Tem. Mas há uma marca, há uma personalidade. Os demônios específicos, preste atenção nessa aula. Quando eles assumem um território, eles imprimem as suas características naquele território. Da mesma forma, quando os demônios de baixa hierarquia possuem uma vida, eles personificam aquela pessoa, fica com cara daquele demônio. Aí você já vê logo rapidamente uma pessoa endemoniada quando ela está com o demônio da lasciva, da sensualidade, da prostituição. O olhar da pessoa muda, a maneira que a pessoa olha. Pode ser feia que dá dó. O bicho pode ser feio, mas pega a mulher mais linda. Sabe, a mulher pode ser feinha, mas é só lançar um olhar que os outros caem na teia dela.
Porque há uma influência maligna, há um demônio por trás daquilo, há algo específico para destruir. Eles se personificam ali. Então é uma jogada de cabelo, é um olhar, é um balançar de ombro, é algo que, sabe, como uma chave que vai alcançar o coração daquela outra pessoa que eles querem seduzir, que eles querem engodar. Amém? Deu para entender? As potestades também têm um objetivo específico de destruir a igreja. Enquanto em territórios, estados, o diabo levanta potestades para destruir esses lugares, Deus levanta outros príncipes, que são os ungidos, que são os pastores, que são as igrejas locais, para que estejam nesse lugar, nesses estados, nesses bairros, nessas regiões. Qual é o nível de guerra da igreja? O nível de guerra de um pastor é um nível de guerra contra potestades, contra príncipes ligados a potestades. Então é algo muito sério, por isso o diabo faz de tudo para destruir a igreja do Deus vivo. Porque a igreja tem o poder de unida, banir de um território uma potestade que age naquele bairro. Só a igreja de Jesus unida, usando o nome de Jesus e líderes unidos, pastores unidos, são capazes, no nome de Jesus, de destronar potestades que assolam uma região específica. Por isso que o diabo investe para dividir as igrejas, para dividir através de doutrinas, de denominações, para dividir as lideranças eclesiásticas, para dividir os pastores, para multiplicar divisão no corpo de Cristo, porque aí perde-se o poder de guerra contra as potestades. Amém? Os dominadores vêm da palavra grega cosmocrator, e significa governante mundial. Eles atuam como guias, orixás, mensageiros, operários. A palavra, que a gente acabou de falar no grego, cosmocrator, que é governante mundial, não é porque eles estão no comando geral, no governo do mundo, não, porque nós já aprendemos que os príncipes, os principados, eles estão nesse governo, mas porque os seus atos influenciam diretamente os governantes do mundo. Por isso são chamados dominadores, porque eles estabelecem domínios e levantam líderes mundiais para que leis, projetos, situações sejam liberadas para que eles consigam os seus objetivos. Além disso, esses demônios, os dominadores, são responsáveis pelo surgimento de movimentos espirituais malignos. Então eles são aqueles que são responsáveis por se manifestar para alguém na figura de um anjo, dizendo que teve uma revelação, e uma seita se levanta. Aí um bocado de seguidor segue aquela seita. Então são esses demônios dominadores que levantam, e que levantaram Allan Kardec, Ellen White, entende isso? Para mudar e influenciar, dominar pensamentos e tirar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Então eles levantam movimentos malignos e espirituais como a astrologia, o movimento da nova era, anjo da morte, espíritos de suicídio, idolatria. E nós precisamos estar atentos a isso. Bianca, sai daí agora. Amém? Então os dominadores, eles são aqueles responsáveis por influenciar mentes e levantar muitas vezes mentes que são consideradas mentes brilhantes, mas que fundamentam seitas, falsas religiões, falsas doutrinas, e tudo para fazer o quê? Distorcer a verdade de Cristo. Amém? E por último, nós temos os pneumáticos, que são as forças espirituais da maldade. Do grego, pneumáticos, seres malignos, forças do mal. Esses são os demônios de menor hierarquia. Eles trabalham juntos, trabalham em legiões, e eles têm uma mútua ajuda. É quando nós oramos e falamos, nós proibimos a mútua ajuda. Esses são os demônios que eles se ajudam. Se a pessoa tem fragilidade com o vício,
Então ele entra, o demônio do vício, influencia aquela pessoa e ataca aquela fragilidade. Mas depois, ele junto com outro de sensualidade, outro demônio de prostituição, não fica só no vício. Vem o adultério, vem a pornografia, vem a prostituição. Porque há um principado maior chamado Diana, que comanda a área dos vícios e que comanda a área da pornografia e da área da sexualidade. Então entra primeiro a fragilidade daquela pessoa no vício, entra primeiro esse demônio para alcançar a fragilidade, mas eles estão se ajudando e aí logo ele já traz os demônios da área da sexualidade. Aí vem adultério, vem pornografia, vem masturbação, vem separações, divórcio, tudo que influencia nessa parte da área da sexualidade. Esses demônios são os de menor hierarquia e eles auxiliam nos trabalhos de possessão. São esses os demônios que possuem as pessoas. Preste atenção numa coisa: nenhum ser humano é capaz de ser possuído por uma potestade. O corpo humano não tem estrutura para estar possuído por uma potestade. Da mesma forma, Satanás mesmo, o próprio Lúcifer, ele também não se manifesta em um corpo humano que não tem estrutura para suportar isso. Então esses demônios de baixa hierarquia são aqueles que atuam possuindo as pessoas e estão debaixo de autorização e de legalização daqueles que são maiores do que eles e são comandados por eles. Preste atenção nisso. Estima-se os estudiosos que existam cerca de 30 bilhões. Uau! Quantos? 30 bilhões de demônios para cada habitante do planeta. Já pensou quantos demônios existem? 30 bilhões por pessoa. Isso é sério. Desses demônios aqui, das forças espirituais da maldade, há alguns que têm atributos especiais, poderes especiais, como por exemplo, mover um objeto, fazer desaparecer coisas, emitir sons, entre outros feitos. Aí as pessoas têm experiências sobrenaturais dentro de casa, têm experiências na rua, situações acontecem, porque esses demônios têm esses poderes sobrenaturais, e aí eles emitem som, e eu ouvi, aí a pessoa já fala assim, é médium. Aí influencia a cabeça da pessoa, daqui a pouco está lá no kardecismo, acreditando naquela de baboseira. Por quê? Realmente viu, realmente ouviu, mas era um demônio que estava ali por trás. E alguns têm poderes de personificar imagem de pessoas. Aí a pessoa vai olhar e fala assim, mas eu vi meu pai que morreu, ele estava aqui, eu vi ele. Era um demônio que estava lá. E você achando que estava falando com teu pai ou tua mãe. Eles são tão organizados, gente, é coisa incrível. Eles são tão organizados que é assim que funciona. Olha como que eles enganam as pessoas. Só tinha a pessoa, né? Por exemplo, o marido e a mulher. Só tinha eles dentro do quarto, não tinha mais ninguém. Aí, só os dois sabiam de uma particularidade entre eles, que naquele dia que eles estavam juntos, comemorando lá o aniversário de casamento, a mulher estava de calcinha vermelha. Vamos mudar esse exemplo. Aí tá, a mulher vai e ela morre. Aí esse marido é convidado por um amigo, vai numa sessão espírita. Aí chega lá no centro, aí está lá sentado, de repente um demônio se manifesta, aí a pessoa vai lá e diz que é a mulher que faleceu. Aí o cara até então não está acreditando, até que esse demônio fala assim, ó, meu bem, sou eu mesma que está aqui. Lembra aquele dia que nós estávamos juntos, naquele lugar, comemorando o nosso aniversário de casamento, e que eu estava com a calcinha vermelha? Aí o cara, ela mesmo, ela que está aqui. Aí pronto, aí o demônio faz a festa. Deu para entender como eles são organizados? Porque os demônios não sabem o que está na nossa mente, eles não são onipresentes, não são onipotentes, não têm poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então como que eles conseguem cumprir os seus princípios, as suas ordens, as ordens malignas? Como eles conseguem cumprir as suas missões? Porque eles são organizados. Tem 30 bilhões por pessoa. Então imagina a agilidade que eles têm. E vocês não podem esquecer que eles eram anjos, e são anjos decaídos.
Então eles são ágeis demais, e eles se comunicam entre si, e se organizam entre si. Então essa informação chega rapidamente, são 30 bilhões por pessoa. Pense na velocidade dessa informação. Deu para compreender? Amém, queridos? Está claro? E assim as pessoas são enganadas. São os demônios de baixa grandeza, conhecidos como entidades, que na Umbanda são conhecidos por diversos nomes, como por exemplo, Zé Pilintra, Exu Caveira, Pombagira, Preto Velho. Esses são os demônios destinados a possessões e entram na vida das pessoas, possuindo e destruindo as suas vidas. Se organizam em legiões. Quantos demônios há em uma legião? 6.000 demônios, aproximadamente uma só legião. Quantos? 6.000 demônios em uma legião. E aí a Bíblia nos fala, você já aprendeu que a sua arma não é carne nem sangue, não é uma arma carnal, mas espiritual. E Mateus 17:21, Jesus fala sobre isso. Os discípulos perguntaram: por que, Jesus, nós não conseguimos expulsar esses demônios? E aí Jesus tem uma resposta para eles. Ele diz: por causa de vossa incredulidade. Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios, ou essa legião, expulsa senão pela oração e pelo jejum. Diga: oração, jejum e fé. Quais são as suas armas poderosas espirituais? Oração, jejum e fé. Se você não tiver fé para lutar no momento da batalha espiritual e expulsar os demônios, você já vai com medo, você já vai inseguro, você já vai acreditando que só o pastor pode fazer, você já vai acreditando que só o líder de célula pode fazer, você já vai acreditando que só a irmãzinha da canelinha do fogo é que pode fazer. Ei, não, você é filho de Deus, Deus tem te dado poder, Deus tem te dado autoridade. Então você, no nome dele, se você não vive na prática do pecado, porque se você for filho do diabo, viver na prática do pecado, como é que você vai expulsar os demônios? Mas se você não vive na prática do pecado e você é filho de Deus, então no nome de Jesus, com fé, com ousadia, você tem poder para expulsar demônios. Então você vai dizer: sai em nome de Jesus dessa vida, e vai ter que sair. Não é no seu nome, não é na sua força, mas você já aprendeu, fortalecendo-se na força do Senhor e no poder do Senhor. Amém? Então você tem poder em Cristo para expulsar demônios. Amém? Amém. Estou falando com valentes? Sim. Glórias a Deus. Mas, além da sua fé, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Você precisa ser um homem e uma mulher que tem intimidade com o Espírito Santo. Você precisa ser alguém que viva através do jejum e da oração. Pastor, quer dizer que eu tenho que viver em jejum o tempo inteiro? Não. Tem que ser que você tem que viver guerreando contra a carne e vencendo a carne o tempo inteiro. O jejum é disciplina para quem? Para carne. Quando é que você tem que fazer um jejum na tua vida? Quando é falado do altar? Quando é que você tem que levantar um jejum na tua casa, na tua vida, para você? Quando você sentir que a tua carne está falando muito alto. Todas as vezes que você sentir que você está carnal, todas as vezes que você sentir que você não está espiritual, todas as vezes que você sentir que você está perigando, em nome de Jesus, você tem uma arma chamada jejum. E pelo jejum você vai dizer: carne safada sem vergonha, eu não te dou o que você quer, então tu vai passar agora sacrifício, carne maldita sem vergonha. Eu vou botar você, carne minha, no teu lugar. Você não vai mais influenciar a minha vida. Então, o que Jesus está dizendo? Se você for um homem ou uma mulher espiritual, vivendo intimidade com o Espírito Santo, vencendo a carne, isso através do jejum.
sacrificando a sua carne, não dando para ela aquilo que satisfaz, não dando para ela aquilo que dá prazer para ela, mas retirando da sua carne algo que dá muito prazer a ela, você vai disciplinar a sua carne, você vai doutrinar a sua carne, e aí fazendo assim, se você não está alimentando ela, você está alimentando quem? O Espírito. Então você vai estar forte no Espírito, e se a tua guerra é espiritual, você vai poder lutar contra os seres espirituais, porque você está vivendo em Espírito e não satisfazendo os desejos da sua carne. Se você vive um tempo de oração, você está tendo intimidade com o Pai, você está tendo relacionamento com o Pai, você está vivendo, conversando com o Pai. Por isso que há legião de demônios que só saem pela oração e pelo jejum. Você precisa estar vivendo em Espírito, você precisa estar vivendo um tempo de intimidade com o Pai, conversando e vivendo e recebendo dele informação, estratégia, sabedoria, e você precisa ter fé para expulsar os demônios com ousadia, em nome de Jesus. Nunca se esqueça desse texto, Mateus 17, 21. Esta casta, esta legião só sai por meio de oração e de jejum. Amém, queridos? Nunca se esqueça que a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Eu quero falar rapidamente para vocês dos dois reinos, porque o reino de Deus só é implantado quando o reino do inferno é subjugado. O homem entregou o direito legal dado por Deus nas mãos de quem? De Satanás. Preste atenção rapidamente nisso. Eu vou tentar correr um pouquinho aqui com vocês agora. Eu preciso que vocês me acompanhem. Deus estabeleceu um jardim, deu uma ordem para o homem, e o homem deveria governar sobre o jardim. O domínio e o governo estava na mão de quem? Do homem. Ele deveria dominar sobre tudo, governar tudo, multiplicar na terra, prosperar na terra, e o domínio estava na mão dele, o governo estava na mão dele. Até que então o homem decidiu desobedecer. Toda desobediência instala o quê? Mal e morte. Vamos lá, revendo a primeira parte. Toda desobediência instala o quê? Maldição e morte. Então o homem desobedeceu. O domínio, o poder que havia na mão do homem, ele perdeu, porque a terra foi amaldiçoada. Quem passou a ter o domínio e o governo sobre a terra? O diabo. Então o reino do inferno, o reino das trevas, passou a ser estabelecido na terra dos viventes. Amém? Deu para entender isso? Mas Deus estabelece o resgate da raça humana, estabelece o domínio e o governo dos céus na terra, estabelece o reino de Deus na terra, através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Como lemos em 1 de João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você se lembra que antes de Jesus morrer, vencer a cruz, ser ressurreto, estar à direita de Deus, ter ascendido em glória, vocês se lembram, na tentação, o que o diabo falou para Jesus? Ele olhou para Jesus e falou assim: tudo isso aqui está nas minhas mãos, todo esse reino está nas minhas mãos, tudo isso é meu e eu te dou, se prostrado você me adorar. Foi isso que aconteceu ou não? Até aquele momento, o domínio estava na mão de Satanás. O príncipe das trevas dominava. Todas as vezes quando se apresentou, até antes da morte e da ressurreição de Jesus, quando veio, Judas, e quando se apresentava Satanás, o que Jesus falava? Lá vem o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, porque não tinha parte com ele. Até aquele momento, o domínio, o reino das trevas estava imperando completamente, e não havia o estabelecimento do reino de Deus e do reino dos céus na terra. Está compreendendo até aqui, queridos? Amém?
Mas então, Jesus Cristo vai à cruz, morre, vence a morte, vence o inferno, toma a chave da morte, toma a chave do inferno, assume o controle, o governo e o domínio, estabelecendo o reino de Deus na terra. Glória a Deus, que bênção, amém, queridos? Amém. Aleluias. Então, ele pega esse domínio e ele diz o que em suas palavras em Mateus 28? Todo poder me foi dado nos céus, amém? Portanto, vão, façam discípulos, estabeleçam um reino, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, comece a gerar filhos para o novo reino que eu estou estabelecendo, amém? Deu para você entender a nossa missão? Em estabelecer o reino de Deus na terra, o reino dos céus na terra. Por isso a Bíblia nos diz hoje, nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que é ser embaixador? É ser representante de um reino em um local. Então nós estamos na terra, nós estamos andando na carne, mas nós não podemos esquecer que somos embaixadores do reino de Deus na terra. Aonde você chegar, o reino de Deus tem que se estabelecer. Deus tirou o poder da mão do inferno e deu o poder para a igreja, e você e eu somos a igreja, e Ele nos chama sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo adquirido, propriedade particular, para anunciar as grandezas dele, para estabelecer o reino dele na terra. E só quando a igreja estabelece o reino de Deus, o reino dos céus na terra, que o reino das trevas é retirado. Aleluias! A nossa visão precisa ser ampliada, querido, nesse sentido. Porque você vai começar a compreender quem você é, o que você é, qual é a sua importância dentro de um bairro, qual é a importância dessa igreja dentro dessa região, qual é a importância da sua célula, onde a sua célula estiver inserida. Ali a glória de Deus está firmada, e o seu objetivo naquele território, naquele lugar, é declarar: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Quando Jesus é visto por João, João olha para ele e fala: olha lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Quando Pedro é levantado pelo Espírito Santo na igreja primitiva para fundar uma grande realidade, uma grande organização poderosa no mundo, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. O que a gente tem que fazer? Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo. Aonde você chegar, você precisa decidir qual é o reino que você faz parte. Por isso as pessoas estão confusas, porque não entendem essa realidade. Estão no mundo e andam de acordo com o mundo e com o reino das trevas, mas não somos mais do reino das trevas. Por isso diz a palavra de Deus que Ele nos resgatou da onde? Do reino das trevas, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você hoje faz parte de um novo reino, e como você faz parte desse novo reino, você precisa viver como alguém que realmente é embaixador do reino dos céus na terra, como alguém que é embaixador do reino de Deus na terra. Não tenha dúvidas mais no seu coração, não seja mais incrédulo. Decida, saia de cima do muro, decida que reino você faz parte, porque não tem como participar dos dois reinos. Ou você faz parte do reino das trevas, ou você é embaixador de Cristo e faz parte do reino de Deus, e tem a missão de estabelecer o reino dos céus. Aonde você chegar, você tem a missão de estabelecer o reino de Deus. Amém? Só há uma maneira, queridos, só uma maneira de entrarmos nas regiões celestes para guerrear. Só há uma forma de guerrearmos no mundo do Espírito. Efésios 6,18 diz:
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A única maneira de você entrar nas regiões celestiais para guerrear é através da oração. Você pode anotar aí? Oração. Como eu vou conseguir entrar no mundo espiritual se eu não usar a arma da oração? A oração é o combustível que move os anjos do Senhor. Quantos demônios já se manifestaram nos terreiros de macumba ou para pessoas, e eles mesmos falaram, os demônios ali naquelas pessoas, dizendo que não podiam fazer coisas porque tinha um povo que estava de joelho no chão, aquele povo de pé para trás. É assim que eles falam. Você já teve experiência, já soube disso? Já ouviu isso em algum lugar? Eles ficam paralisados quando nós oramos. Por isso é tão difícil você orar. Por isso é tão difícil você ter uma vida de oração, porque a oração é o combustível que move os anjos do Senhor. Quantas vezes Deus já trouxe revelações, sonhos e visões a pessoas, que quando a igreja ora, há um grande mover de anjos nos céus, mas aí a igreja para de orar, os anjos param de se mover. Deus é aquele que comanda o exército celestial, da mesma forma que Satanás comanda principados, potestades, forças malignas. Deus também ordena anjos, comanda anjos, e há um grande mover no mundo espiritual quando a igreja, que tem o poder na terra de estabelecer o reino, levanta a chave da oração e começa a ligar coisas e começa a desligar coisas. O reino espiritual, ele é movido porque há uma igreja que ora e há um povo que ora. Você precisa orar. A única forma de você entrar na guerra, na região celestial, é através da oração. A oração que move o braço de Deus em favor das pessoas. É a oração que move o braço do Senhor em favor das pessoas que nós estamos intercedendo para que elas sejam salvas. Volte a viver uma vida de oração. Volte a clamar. Nós temos armas específicas de guerra, queridos. Pode passar, por favor. Eu estou bem lá na frente. Aí. Eu quero que você anote as nossas armas nesta guerra. Primeiro, arma de defesa. Você já aprendeu que as suas armas não são carnais. Então, quais são as nossas armas espirituais? Primeiro, arma de defesa. Qual é a arma de defesa que você tem? O sangue de Jesus. Anote as referências: Hebreus 9, do 18 ao 22, Hebreus 9, do 18 ao 22, Êxodo 12, 23, 1 de João 1, 7. O sangue de Jesus, ele nos blinda, ele é uma arma poderosa de defesa. Atenção, o sangue de Jesus não é para expulsar demônios, amém? Então você tem que ter cuidado, você não vai dizer, sai demônio, pelo sangue de Jesus. Não, o sangue de Jesus é uma arma de defesa, e nós somos redimidos, lavados, purificados pelo sangue. O sangue de Jesus serve para nos purificar dos pecados, e não para expulsar demônios. E há pessoas que querem expulsar demônios pelo sangue de Jesus. Sai pelo sangue da cruz. Não. O sangue de Jesus é a arma de defesa, é para redimir pecados, para nos purificar dos pecados. Mas nós temos uma arma de ataque. Qual é a arma de ataque que nós temos? O nome de Jesus. Então, quando você expulsar demônios, desfizer as obras do inferno, você vai usar o que? O nome de Jesus. Marcos 16, do 17 ao 18, Lucas 10, 19, João 14, 14. Nós temos arma de apoio. Nessa batalha, nessa guerra, Deus nos deu apoios. Quem são os nossos apoios? Os anjos de Deus. Eles são armas de apoio na nossa guerra. Salmo 34, versículo 7, Salmo 91, 11, Hebreus 1, do 13 ao 14. Além disso, nós temos uma arma estratégica.
Qual é a arma estratégica que nós temos na guerra? A unção com óleo. Nós não lemos em Isaías 10, 27 que o jugo é quebrado através da unção? Então nós temos óleo ungido no altar, na tua célula deve ter óleo ungido, você deve ter óleo ungido, sim, porque a unção é uma arma estratégica. Deus vai lhe dar estratégias para você ungir e decretar jugos quebrados, mas a unção apenas sela, consolida, marca territórios, memoriais. Amém? Então é apenas uma arma estratégica. Não é a unção que coloca ninguém, não é a unção que expulsa demônios. Amém? Pelo nome de Jesus é que expulsamos demônios. Mas a unção é uma arma estratégica que nós precisamos aprender a usar, ministrando cura aos enfermos, ungindo umbrais de portas, ungindo objetos, declarando consagrado, separado, dedicado, mediante a nossa fé. Quando você pega o óleo da unção, que é consagrado por um príncipe do Senhor, por um ungido de Deus, por alguém que tem autorização e legalidade para fazer isso, então você, ou que te dá autorização ou legalidade para você fazer isso, então quando você pega aquela unção e você coloca num território, através da tua fé, você marca, você coloca ali, tá, tantos casos de esposa que coloca e pinga óleo ungido na comida e começa a decretar para o marido ser liberto, há casos de mulheres e homens que colocam, óleo ungido nos travesseiros dos seus filhos e começam a decretar e oram por suas esposas na madrugada e oram por seus maridos na madrugada, e aí de uma hora para outra, como que ninguém imaginasse, algo começa a acontecer. Por quê? Porque a fé em ação, porque ali está sendo usada uma arma estratégica, que é a unção, e através da sua palavra de fé, em nome de Jesus, você está ali desfazendo ações malignas. Amém, queridos? Deu para entender? E por último nós temos a armadura de Deus, as peças da armadura de Deus que nos apoiam, nos ajudam a estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos o capacete da salvação para blindar a nossa mente. Nós temos as sandálias, os sapatos do Evangelho da Paz, para que possamos ministrar paz em todo o tempo. Nós temos os lombos cingidos com a verdade, porque não pode haver mentira em nós. Nós temos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós temos a couraça da justiça, que blinda, que guarda os nossos sentimentos, o nosso coração. A Bíblia fala sobre tudo que devemos guardar, guardemos os nossos corações, porque dele procede as saídas da vida. E nós temos uma arma de ataque poderosa. Qual é a arma? A palavra de Deus. Amém? Lucas 10, 19 ao 20. Pode passar, por favor. Lucas 10, 19 ao 20 diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo. Alguma força do inimigo? Um pouco da força do inimigo? Tem alguma força do inimigo que você não tem poder? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém, querido? Amém. Você tem o poder, você tem a autorização, você tem a autoridade para destruir toda a força do inimigo, toda a força do adversário. Amém? Eu quero que você assista um vídeo agora, para a gente extrair algumas verdades desse treinamento de batalha espiritual, que nos vai falar um pouco sobre tentação. Tentação. Como vencer as tentações? Nós somos tentados, sim ou não? Somos tentados? Há uma batalha, há uma guerra, nós somos tentados todos os dias, somos. Jesus, nosso exemplo, foi tentado? Foi. O diabo tentou atacar a identidade de Jesus. O diabo tenta atacar a nossa identidade. Se você é crente mesmo, por que isso está acontecendo? Será que você é filho de Deus mesmo? Por que você não está vencendo nisso? Não vale mais a pena, larga a mão, abre mão de tudo.
Para você não tem mais jeito, você já tentou e você não conseguiu, você falhou, você tenta sempre e nunca você consegue, você sempre está falhando, você não vence, larga a mão, não vale a pena, é muito sacrifício, é muita luta, não vale a pena não, curta a sua vida. Mensagens que o diabo envia para a mente, para fragilizar, da mesma forma que ele se levantou para Jesus e falou: se tu é mesmo filho de Deus, colocando a identidade de Jesus em xeque, a prova. E qual era a fragilidade de Jesus naquele momento? Fome. Ele estava 40 dias, gente, sem comida, em jejum. Então ele ataca na tua área de fragilidade, da mesma forma que ele atacou a área de fragilidade de Jesus. E aí ele chega para Jesus e fala assim: se tu é mesmo filho de Deus, então pega essa pedra, tu está morrendo de fome, transforma essa pedra em pão. Lembra daquela questão maligna que eles se ajudam? Nesse caso não era aqui com legiões. Mas qual era a necessidade primeira? A fome, o pão. E depois disso, ele chega até o momento de levar Jesus a um pináculo e falar: olha só, eu quero te dar poder, eu não quero saciar só a sua fome, a fome da sua carne, do seu corpo físico, eu quero saciar a fome da sua alma, eu quero te dar poder. Sabe, poder é algo que não está para saciar o físico, o corpo físico. O pão saciaria o físico, mas o poder, o status, a posição que ele estava oferecendo para Jesus, mexia o quê? Com a alma, com as emoções, com o coração de Jesus. Mas Jesus venceu em todo o tempo a tentação. Por quê? Só porque ele era Deus? Ali ele estava como homem, estava com fome, estava sofrendo como homem, e você viu isso muito bem no vídeo. Não, ele venceu porque ele usou uma arma poderosa de ataque chamada Palavra de Deus. Da mesma forma que o diabo vinha e usava recursos da palavra, textos fora de contexto, usando a palavra para manipular e persuadir Jesus, Jesus também usava a palavra e todas as vezes olhava para ele e falava o quê? Está escrito. Era a espada, a palavra que estava sendo empenhada, e ele falava sempre: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia! Jesus cumpriu a palavra que a nós é orientada: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Foi no primeiro momento que Jesus se posicionou que o diabo foi embora? Não. Foi no segundo momento que Jesus se posicionou que o diabo foi embora? Não. Mas quando chegou, Jesus resistiu a primeira, resistiu a segunda, resistiu a terceira. Então Satanás teve que se retirar. E quando ele vence a tentação, diz a palavra em Mateus que os anjos vêm e o servem. Vale a pena você vencer as tentações, vale a pena você resistir o diabo. Ele vai fugir de você. E Deus vai enviar anjos para te servir. Deus vai enviar as bênçãos através da sua obediência. Coisas grandes surgirão na tua vida. Como é que eu posso vencer a tentação, pastor? Lucas 22, versículo 40 diz: quando chegou àquele lugar, disse-lhes, Jesus falando aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. Olha só, o que Jesus ensinou para os discípulos: orem para que vocês não entrem em tentação. Você está entendendo a importância de você orar, de viver uma vida de oração? Mateus 26, 41, pode anotar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Deu para você entender, querido? Olha o chamado: vigilância e oração, para você não entrar em tentação. Orando para não entrar em tentação. Lucas 22, 46. E disse-lhes: porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, queridos?
Efésios 4, do 27 ao 32. Anote isso, por favor. Estamos quase terminando. Efésios 4, do 27 ao 32. Você vai ler melhor na sua casa, por favor. Mas eu quero ressaltar o início, o versículo 27, que diz assim: não deem lugar ao diabo. Não deem legalidade ao diabo. Não deem espaço ao diabo, porque ele é oportunista. Quando Jesus olha para Judas, fala: lá vem o príncipe desse mundo, nada tem em mim, porque estava ele cheio de malícia, de demônios, usado pelo inferno e por Satanás. Jesus tinha segurança de algo: não tenho parte com o inferno, não tenho parte com o diabo, ele não tem nada em mim. Será que hoje você pode declarar isso? Eu não tenho parte com Satanás, eu não tenho parte com o diabo, ele não tem nada em mim. Será que não tem nenhuma treva, nenhuma marca, nenhuma característica dele na sua vida? Se você de toda forma de mal, porque senão cuidado, o diabo ele é estrategista, ele está armando uma cilada. Quando você menos esperar, você caiu. Ninguém cai da noite por dia, irmão. Hoje você pode se sentir firme, hoje você pode se sentir seguro, hoje você pode achar que está dominando a sua carne, a sua vontade, que você está benzão com Cristo. Ninguém cai da noite para o dia. Ele é sujo, estrategista, e ele sabe como persuadir e influenciar. Aí você está correndo bem hoje, passa um tempo, daqui a pouco você está caído, não corre bem. Por quê? Porque ele conseguiu manipular, influenciar você. Ele sabe como atingir os teus sentimentos, ele sabe como penetrar na tua mente, ele sabe como vai aguçar a tua carne. Cuidado, ore, vigie para não cair em tentação. Queridos, Tiago 1, do 12 ao 16, diz a nós como que a morte é gerada. Toda desobediência instala o quê? Maldição e morte. Amém? Preste atenção, Tiago 1, do 12 ao 16. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Ei, está sendo tentado? O que a Bíblia diz? Feliz é você que está sendo tentado. Tentação tem um propósito. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, presta atenção nisso, ninguém, quando é tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não tenta ninguém. Mas cada um é tentado, olha como a tentação chega na tua vida. Cada um é tentado quando atraído, engodado pelo seu próprio desejo. Então o diabo sabe quais são os seus desejos, quais são os desejos da sua carne, quais são os desejos do seu coração. E ele vai te engodar, te iludir, ele vai te atrair pelo seu próprio desejo, pela sua própria fragilidade. Então esse é o primeiro passo. Ainda há tempo. Quando ele começa a te atrair, te engodar, te iludir, você sabe que a tua carne já está se inclinando, você sabe que o teu prazer já está aguçado, você sabe que já está quase lá. Ei, é a hora de resistir a Satanás, é a hora de dizer não, é a hora de pedir ajuda, é a hora de clamar por socorro. Você não pode lutar sozinho. Confesse tentação, para na hora da tentação, porque quem não confessa a tentação vai ter que confessar pecado depois. Então confesse a tentação. Cada um é tentado quando atraído, iludido, enganado pelo seu próprio desejo, e depois o
o desejo concebido, o desejo realizado, já aguçou tanto desejo que aí ele já se realizou, dá luz ao pecado. Aí você pega. Aí já era, não tem mais jeito. Pecou e o pecado sendo consumado, acontecendo, gera a morte. Não errei, meus amados irmãos. Tiago 1, do 12 ao 16. Anote isso aí para você ler melhor e com calma em casa. Não errei, meus amados irmãos. Não tem como você dizer assim, pastor, eu caí porque a tentação foi muito forte. Pastor, eu caí porque a tentação foi fora do normal. Uau! A tentação me pegou mesmo de jeito, eu não suportei. Já ouviu isso de alguém? Já ouviu isso, gente? Pessoas falando assim, não, porque foi muito forte, foi mais forte do que eu. Mentira. Mentira. 1 Coríntios 10, 13, anota aí. 1 Coríntios 10, 13. Se você fala uma besteira dessa, você não crê na palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Olha o que está dito. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, e antes com a tentação também dará o escape. Oh, glória! Você entendeu isso, querido? O que a Bíblia está dizendo para você? Não tem tentação nenhuma nessa terra que você não possa suportar. Não existe tentação que você não possa suportar. Toda tentação que você sofre, Deus está dizendo que não deixa você ser tentado acima do que você pode suportar. Se você peca, é porque o seu desejo, a sua carne está muito aflorada, porque a sua carne, a minha carne, nós em carne, a carne é safada e sem vergonha. E aí, se você pega, é porque o teu desejo já foi engordado, você já deixou o desejo, a alma, o coração comprometido. E aí, quando você menos espera, você está realizando o desejo da sua carne. Mas não vem com história dizendo que foi mais forte do que você. Não vem com história dizendo que você não conseguiu suportar. Não deu, não consegui suportar. Mentira. 1 Coríntios 10, 13. Deus não deixará você ser tentado acima do que você possa suportar. Agora, melhor do que isso, diz: antes, com a tentação, Deus te dá escape. Pode começar a lembrar de todas as vezes que você caiu e que você pecou. Toda vez que você foi tentado, Deus te deu uma saída. Deus te deu uma saída. O Espírito Santo falou contigo. Tinha uma forma de você se desembaraçar e desfazer o que você estava programando de errado. Alguém bateu na porta. Deus levantou um líder. Antes de você fazer, Deus levantou uma mensagem no altar e que pregou para você e você ouviu aquilo e na hora o Espírito Santo te lembra. É ou não é? Ninguém sendo tentado, diga que não suporta, porque Deus não deixa ninguém ser tentado além do que possa suportar. E junto com a tentação, Ele prepara o escape. Cabe você querer o escape na hora da tentação. O problema é que a tentação está ali, ao invés de você se submeter ao escape, você quer lambuzar de vez a tua carne na tentação. E aí, a tentação, sendo concebida, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Aí depois você está frio igual uma pedra de gelo na presença do Senhor. Já não sente mais a presença do Espírito Santo na hora do louvor e adoração. Já não tem mais prazer de estar junto com o líder, com o discipulador. Já foge da presença do discipulador, da discipuladora. Já não tem prazer de cultuar, porque está morto espiritualmente, porque deu vazão à carne, porque foi tentado, caiu, foi engodado. E a consequência desse pecado se chama morte. Não morreu na carne ainda, mas já morreu no Espírito. Já não consegue mais sentir prazer de realizar as coisas do Senhor. Já não tem mais a alegria da salvação. Já não tem mais o vigor da salvação. Daí para frente tudo vira mecânico. Daí para frente tudo vira religião. Daí para frente tudo vira ativismo. É estar por estar. É fazer por fazer. E perde-se a vida do Espírito em nós. Aí a gente volta para o início desse treinamento. E aí você passa como crente, cristão, filho de Deus, anos dentro da casa do Pai, sem sentir o poder do Espírito Santo,
sem sentir a alegria do Espírito Santo. Porque já está morto há muito tempo. Já está endemoniado há muito tempo. Já está endemoniado há muito tempo. Ocultando, mentindo e dando vazão às obras da carne. De Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você colhe. Quem semeia na carne vai colher corrupção. E quem semeia no Espírito vai colher vida. Quem semeia na carne vai colher morte. Quem semeia no Espírito vai colher vida. Quem semeia na carne vai colher maldição. Mas quem semeia no Espírito vai colher bênção. Você vai semear aonde? Qual vai ser a sua semente? Depois não vai querer culpar o diabo. Depois não vai querer dizer: estou numa guerra espiritual. Estou numa batalha espiritual. Estou sendo muito tentado a uma guerra. A guerra que acontece todos os dias, principalmente, é contra a tua carne e o teu espírito. E Deus está te dando recursos para você vencer. Não adianta você somente crer em Jesus. Não adianta você somente ser filho de Deus, crer em Jesus. Não. Sabe por quê? Os demônios são crentes, sabia? Eles são crentes, igual você e eu. Olha só o que está dito na palavra de Deus. Tiago 2,19. Anote aí. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Está dito aqui que os demônios creem que há um só Deus. E eles creem e estremecem. Então eles são crentes, eles têm fé. Eles creem. Não adianta você só crer. A Bíblia declara, Tiago 4, do 7 ao 8. Portanto, submetam-se a Deus. Olha aqui, é mais que crer. É se submeter à direção de Deus para a tua vida. É se submeter à direção da tua liderança para a tua vida. É se submeter à direção dos princípios da palavra de Deus para a tua vida. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que você vai vencer essa batalha espiritual? Se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vocês. Além disso, aproximando-se de Deus, porque Deus se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que estão com a mente dividida, purifiquem o coração. Deu para entender isso? Como é que você vai vencer na batalha espiritual? Se submeta a Deus, a sua liderança, aos princípios dele. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Mas além disso, conserve a sua mão limpa. Conserve a sua mente pura, não dividida, não inconstante. Purifiquem o seu coração. Amém? Para terminarmos, 1 de João 3, do 5 ao 8. Olha o poder de Jesus. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, em Jesus, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus quer destruir as obras do diabo na tua vida. Jesus quer tirar a tua alma da prisão para que você volte a louvar com alegria. Jesus quer tirar você do cárcere. Jesus quer quebrar os padrões de maldição que estão estabelecidos na tua vida, na tua casa, na tua descendência. Você precisa deixar Jesus desfazer as obras do diabo na tua vida. Você precisa jogar luz nas tuas trevas. Você precisa clamar pelo Senhor, porque só Ele é capaz de quebrar as maldições da tua vida. Em Jesus você é mais que vencedor. Anote, por favor, Romanos 8. Romanos 8. Você tem uma tarefa. Você que nos assiste também. Por favor, leia Romanos 8, capítulo 8 inteiro.
na sua casa, você verá a promessa de Deus em Jesus. Você é mais que vencedor. E você verá como essa promessa se cumprirá, lendo Romanos 8 inteiro. Não esqueça, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E se o Filho do Homem te libertou, verdadeiramente você é livre. Então, se há alguma treva, se há alguma cadeia, se há algum jugo, peça ajuda ao seu líder, ao seu discipulador. Queira ser colocado em liberdade. Não viva mais na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado, você já entendeu nesse curso, que é filho do diabo. E ele te chamou das trevas para a luz. Ele te chamou para ser filho de Deus. Você precisa ser embaixador de um reino só. Você não pode estar com o pé no reino dos céus e no reino da terra. Você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As bênçãos correrão atrás de você. Você precisa plantar obediência para poder bênção em vida. Você precisa retirar as sementes de desobediência para arrancar o peso de maldição, para arrancar o peso de morte que tem na tua vida. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, João 10:10 diz que ele veio para te dar vida, e vida abençoada, e vida em abundância, e vida de vitória. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Ele, mais forte, porque nele as maldições são quebradas, nele nós temos a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Em ti, Jesus, nós somos mais que vencedores. Glórias a Deus. Amém, queridos.